açoitados. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo e Silas foi açoitado. E então pegaram Paulo e Silas e jogaram na prisão. Talvez agora você se identifique na história. Paulo e Silas na prisão. E eles então na prisão, certos de que o Espírito Santo de Deus era ele que havia direcionado. Raciocina comigo. Eu estou indo para cá. O Espírito Santo diz para mim assim: não vai por aqui, vai por aqui. E então eu vou para cá, mas eu não sei o que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça aqui. Mas então eu, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, começo a entender a vontade de Deus para mim naquele lugar. E então eu encontro com algumas mulheres na beira do rio. Eu não perco a oportunidade, eu sou luz diante daquelas mulheres e eu prego o Evangelho para elas. Eu sigo o meu caminho e encontro com uma pessoa endemoniada. Eu disse isso aqui já, se eu não disse, eu disse na sede. Um dia, um liderado meu me ligou, eram as 00:40, meu telefone dorme debaixo do meu travesseiro para despertar, porque senão eu não acordo. No meu telefone começou a tocar, eu acordei. Era um liderado, líder de célula. E ele disse assim: pastor, onde você está? Eu falei: irmão, aonde que uma pessoa normal está 00:40? Dormindo. Eu não sei você, irmão, mas se acordar de madrugada, já vem assim um monte de demônio na sua vida, assim, na raiva, assim, ó, você perde a paz. Eu disse para ele, falei: o que aconteceu? Ele: pastor, você está dormindo, mas eu preciso de você aqui. A minha vizinha manifestou um demônio. Corre para cá, pastor, eu preciso que você venha aqui expulsar esse demônio. Eu falei: o primeiro demônio que eu vou expulsar é o seu. Eu falei: eu vou te falar uma coisa para nunca mais. Primeiro, nunca mais me liga 00:40 para expulsar um demônio. Segundo, que o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Então você me faz o favor de pôr a mão nessa endemoniada e expulsar esse demônio. Porque se Deus colocou esse endemoniado do seu lado, é para você expulsar ele. Fiz igual o pastor Márcio. Beijo. Paulo, ele não perde a oportunidade de ser luz diante daquela mulher. Ele expulsa o demônio daquela mulher. Ainda que ele soubesse que seria preso, mas ele pouco se importava diante da sua prisão, porque não era qualquer prisão que parava o entendimento e a vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele homem. Ele foi preso. Ele estava na prisão juntamente com Silas. O texto bíblico diz para nós, e você sabe muito bem, que por volta de 00:30, eles começaram a cantar. Ainda que açoitados, ainda com feridas no seu corpo, eles começaram a louvar. O texto bíblico diz para nós que o carcereiro estava dormindo. Veio como um terremoto no cárcere, o cárcere se abriu. O carcereiro acorda assustado. Ele tira a sua espada. Ele vê todo o cárcere aberto. Então Paulo, ele diz: calma, nós estamos todos aqui. Aquele carcereiro, alcançado pelo temor de Deus, se prostra diante de Paulo e diz: o que eu preciso fazer nessa cidade? E Paulo então tem a terceira revelação do porquê o Espírito Santo de Deus o havia direcionado naquele lugar. Ele prega o Evangelho para aquele carcereiro. Ele vai até a casa do carcereiro. Toda a família do carcereiro se converte. E foi a primeira família a fazer parte da igreja que o apóstolo Paulo plantou na cidade de Filipos. 7 anos depois ele escreve essa carta que está na minha e na sua vida. Ou seja,
Aquela igreja foi plantada diante de uma prisão, e 7 anos depois Paulo estava preso novamente, e ele escreve essa carta preso, dizendo para aqueles irmãos: olha, quando eu plantei essa igreja eu estava preso e ainda cheio de alegria no meu coração. Eu sei abrir a minha geladeira e ter Danone, mas eu sei abrir e ter somente água. Eu sei andar de ônibus, mas se você quiser me dar um carro importado, eu também sei dirigir. Mas a única coisa que eu sei, que eu posso tudo naquele que me fortalece. É que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 13. O que eu quero te dizer nessa noite são 3 pontos diante dessa história. Deus, Ele não está procurando uma geração de pastores. Isso são dons, são vocações de poucos, como os outros ministérios da parte de Deus também. Mas o que Deus espera de nós é que eu e você sejamos luz aonde quer que Ele nos leve. Ou você acha que o fato de você passar aquele curso da faculdade é tão somente que depois de 4 ou de 6 ou de 5 anos, ou talvez de 2, de 3 anos, você vai pegar um diploma, todo mundo vai lá ver a sua formatura? Será que é só isso que Deus quer de você na sua faculdade? Será que no meio de um monte de pessoas fazendo uma entrevista de trabalho, de emprego, você é aprovado? Será que Deus só quer que você trabalhe naquele lugar para você ganhar um salário no final do mês? Ou Deus tem um propósito para você naquele trabalho? Tudo que Deus quer é que você seja luz aonde quer que Ele te levar. E esse texto da plantação da igreja de Filipos traz 3 pontos ao meu coração. Primeiro, que é Deus quem direciona os nossos caminhos. Você já viu que todas as vezes que você tenta forçar uma porta, você quebra a sua cara? Todas as vezes que você tenta agir com a força do seu braço, você quebra a sua cara? Você já percebeu todas as vezes que você é tomado pela ansiedade? Você é tomado pela aparência, pelo mostrar para as pessoas algo que você não é. Você quebra a sua cara. O texto bíblico diz para nós através dessa história, o primeiro ponto é que Deus é aquele que direciona a nossa história. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ninguém nem pensava que existia ou que poderia existir uma lagoinha aqui num bairro, dentro de uma boate. Ontem 3 pessoas me procuraram dizendo: pastor, eu estou em lágrimas, porque há 15 anos atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar, dentro de uma boate, me prostituindo, usando drogas. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui no Savassi Club, adorando e louvando o Senhor. Agora você quer dizer para mim, que não é Deus que comanda a história. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele proporciona um lugar, há 2 anos parado, Ele coloca no coração de alguém. Deus, Ele move a história. É Ele que direciona a sua história. Imagina se todos nós fizéssemos o mesmo curso na faculdade. Imagina se todos nós trabalhássemos na mesma empresa. Imagina se todos nós fôssemos vizinhos uns dos outros. Por que Deus, Ele pega você e coloca você lá naquele bairro? Ele pega você com esse dom que Deus te deu, Ele coloca você lá naquela empresa. Ele faz você gostar de uma área específica, seja exata, seja humana, seja biológica, e coloca você num curso superior, e ali você faz novas amizades de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu me lembro que eu estava no 2º período na faculdade, 18 anos. No primeiro dia de aula, na verdade, no primeiro dia, todo mundo dizendo o porquê que estava fazendo aquele curso normal, o professor dizendo: por que você fez essa faculdade, por que você quer... Você sabe. Eu fiz esse curso porque eu gosto disso, tal, e eu sou crente. Eu falei assim: eu vou aproveitar para falar que eu sou crente enquanto ninguém me conhece, porque eu sei o quanto é difícil, dentro de uma faculdade, você mostrar que você é crente
depois que você já tem intimidade com as pessoas. E ali continuei testemunhando o amor de Deus. No segundo período, eu estava na aula uma vez de cinesiologia. E o professor passando a matéria, isso era o primeiro horário, era umas 7h40, já tinha uns 40 minutos que a aula tinha começado. O menino começou a bater, um menino que eu não tinha intimidade dentro da sala. Eu nunca tinha conversado, porque de fato na faculdade ou em qualquer outro curso você tem as pessoas que você faz os trabalhos, ou aquelas pessoas que você tem mais intimidade. Mas naquele dia, uma pessoa, um aluno atrasado, bateu muito forte naquela porta. O professor, irritado porque ele estava passando matéria nova, ele abre a porta, era um rapaz chamado Felipe, e ele diz: olha, o senhor poderia chamar o Flavinho para mim? E o professor, meu amigo, eu estou dando aula, ele, por favor, eu preciso falar. Eu ouvi que ele estava chamando, eu levantei da minha carteira e eu fui até a porta. Eu falei: professor, pode continuar dando aula. Eu fechei a porta. Eu disse: Felipe, o que aconteceu? Por que você está me chamando? E ele disse: eu não tenho intimidade com você. Eu nunca sentei para trocar uma ideia com você. Mas aconteceu algo na minha vida hoje